Olá, meu amigo estudante, minha amiga estudante aqui do canal Matemática para Vestibular. Seja bem-vindo aí para mais uma aula de matemática do canal, onde estaremos falando sobre o assunto de prisma. Falaremos sobre área lateral, área da base, volume do prisma e muito mais. Então tá uma aula muito maneira que eu tenho certeza que você que vai fazer prova para a ESA, você que vai fazer prova para o Enem, com certeza vai se amarrar de montão e vai chegar amassando o joinha desse vídeo, compartilhando o vídeo. E claro, se você for novo aqui no canal, é só assinar o nosso canal, clicando aqui no quadradinho vermelhinho, marotinho, onde está escrito assinar o canal. Ah, não esqueça também de clicar no sininho da notificação, ó, o blim 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 aí do YouTube, para você, estudante, ser notificado dos novos vídeos que postamos no nosso canal. Tranquilo? Então tá preparado para essa aula? Então vem comigo aí. DJ, libera aí a vinheta. Vamos começar aqui, estudantes, nossa aula de geometria espacial sobre o prisma, tá? Então vamos colocar aqui. Sólidos cujas características são superfícies constituídas de polígonos, tem pelo menos dois polígonos congruentes contidos em planos paralelos, os outros polígonos são paralelogramos, esses sólidos são chamados de prisma. Então eu coloquei um exemplo aqui de coisa que está bem no nosso dia a dia. Aqui, ó. Coloquei essa caixinha aqui, por exemplo. Deixa eu pegar aqui a minha caneta, estudante, para a gente poder ver melhor. Ó, superfícies constituídas de polígonos. Você tem um polígono aqui em cima, ó, assim. Aqui é um retângulo, por exemplo. Tá? Aqui também tem, ó, retângulo, ó. Retângulo, aqui, ó. Tá? Tem pelo menos dois polígonos congruentes. Poxa, aqui você tem, por exemplo, esse retângulo aqui de cima, ele vai ser congruente com o retângulo lá de baixo. Esse aqui do lado, por exemplo, ó, esse retângulo aqui, ele vai ser congruente com aquele que está ali do outro lado, tá? Isso também aqui, ó, nessa caixinha aqui, tem essa forma hexagonal aqui. Polígonos dos lados são paralelogramos. Olha só, aqui, ó, você vê que os polígonos que tem do lado, ó, são todos um retângulo. O retângulo nada mais é do que um paralelogramo. Então, superfícies como essa, estudantes, são chamadas de prisma, beleza? Então, o que é um prisma? Prisma são superfícies constituídas de polígonos. Esses polígonos são congruentes, pelo menos 2 a 2 são congruentes. E os outros polígonos são paralelogramos, beleza? Vamos ver os elementos de um prisma, estudante. Num prisma, convém destacar os seguintes elementos. Vamos lá. Primeiro, base. São os polígonos convexos congruentes, ou seja, os dois hexágonos que estão na base superior e inferior. Isso eu vou mostrar já já no desenho. Faces laterais são os paralelogramos ou os retângulos dos lados laterais. Aresta das bases são os lados dos polígonos das bases. E por último, arestas laterais, que são os segmentos, a altura, que é a distância entre os planos paralelos alfa e beta. Vamos ver isso no outro slide. Olha, aqui eu tenho um prisma, tá? Esse polígono aqui, ele forma o que chamamos de base superior, tá? Depois vem a base inferior, que é essa daqui, formada por esse polígono aqui de baixo, ok? Dos lados, você vê que são formados esses retângulos aqui. Esses retângulos nós chamamos de faces laterais, tranquilo? Os lados aqui são chamados de aresta lateral, tá? E temos também a aresta da base. Olha só, estudante, esse lado aqui, ó, ele é chamado de aresta lateral. Por quê? Porque ele é o lado de uma face lateral do prisma.
Esse daqui é chamado de aresta da base. Por quê? Porque ele é ao lado da base de um prisma. Beleza? Então aqui, ó, eu coloquei também dois exemplos de prisma regular. Um prisma triangular reto, tá? E um prisma oblíquo, que é esse aqui do canto, tá? É esse aqui do canto. Esse que está aqui, ele é oblíquo porque ele está inclinado. Esse daqui é um prisma reto porque ele forma um ângulo de 90 graus. Então, conforme a inclinação das arestas laterais em relação aos planos das bases, os prismas eles podem ser retos ou oblíquos. Por que esse daqui é reto? Porque ele forma um ângulo de 90 graus com a base. Por que esse aqui é oblíquo? Porque ele não vai formar um ângulo de 90 graus com o plano que está sobre a base. Tranquilo? Bom, vamos ver aqui agora, estudante, a área da superfície de um prisma. A figura abaixo à direita representa a planificação de um prisma triangular reto. Bom, eu coloquei aqui um prisma triangular reto. O que vem a ser a sua planificação? Planificação, estudante, é nós pegarmos essa figura aqui e abrirmos toda ela como se fosse uma caixa de papelão. Assim, ó. Nós vamos abrir toda essa figura. Essa daqui é a planificação desse prisma triangular. Veja, ele tem dois triângulos que formam as bases, que seria, no caso, a base superior e a base inferior. E ele tem esses retângulos que formam as laterais, que nós chamamos de faces laterais. Beleza? Então vamos ver aqui a área da superfície de um prisma. Vamos definir a área de algumas partes da superfície desse prisma. A área da base, que eu representei por SB, é a área de um dos polígonos das bases. Então, por exemplo, se a base do prisma for um triângulo, a área da base vai ser a área do triângulo. Se a base do prisma for um quadrado, a área da base vai ser um quadrado. Se a área do prisma for um hexágono, a área da base vai ser a área do hexágono, e assim sucessivamente. Tranquilo, estudante? A área lateral é a soma das áreas de todas as faces laterais. Bom, a face lateral ela é formada por paralelogramos, que em grande parte são retângulos. Então, veja só, se você tem, por exemplo, naquele exemplo anterior que era um prisma triangular reto, nós tínhamos ali 3 retângulos. Qual seria a área lateral? Bom, a área lateral seria a soma da área dos 3 retângulos, beleza? A área total é a soma da área lateral e das áreas das bases. Então, a área total seria isso aqui, ó, área lateral mais 2 vezes a área da base. Professor, por que é mais 2 vezes? Por que é isso aqui, professor? Por quê? Por que é 2 vezes a área da base? Porque nós temos base inferior e base superior, tá? São 2 bases. Elas têm a mesma área? Sim. Por isso que é 2 vezes a área da base, porque você calcula a área da base inferior e também da base superior. E aí deve somar as duas. Então a área total vai ser área lateral mais 2 vezes a área da base. Vamos ver aí agora, estudante, o volume de um prisma, tá? Sendo SB a área da base e H a medida da altura de um prisma, o volume V desse prisma é dado por área da base vezes a altura, tá? Então, para calcularmos o volume de um prisma, estudante, basta fazermos a área da base vezes a altura. Tranquilo? Então, agora, estudante, nós vamos resolver questões que envolvem esse assunto do prisma, onde iremos calcular volume, área lateral, área da base, tudo que tiver para fazer. Tranquilo? Então, vem comigo aí na primeira questão.
Primeira questão da aula vem falando assim, ó, um fabricante de embalagens de papelão quer construir uma caixa em forma de prisma hexagonal regular. É uma caixa com este formato aqui, ó. Sabendo que a altura da caixa é de 20 centímetros e que o lado do polígono da base mede 16 centímetros, calcule a área de papelão necessária para se construir essa embalagem. Admita que se utilize 25% a mais de material do que o estritamente calculado, devido às sobras de papelão e para que seja possível fazer colagens necessárias à confecção da caixa. Use raiz quadrada de 3 igual a 1,73. Beleza, estudantes? Então vamos lá, vamos fazer essa questão aí. Bom, eu coloquei aqui, ó, a planificação daquela caixa, tá? Aquela caixa é uma caixa hexagonal, então nós temos aqui a base inferior e a base superior, que são formadas por esses dois hexágonos, e as laterais, que são formadas por esses 6 retângulos que temos aqui. Coloquei aqui, ó, que a aresta da base vale 16. Então seria isso aqui, ó. Isso aqui é 16, aqui é 16, aqui também seria 16, e assim sucessivamente. Bom, a aresta lateral, que no caso é isso que está aqui, ó, vale 20. Vou botar aqui, 20. Beleza? Então vamos começar fazendo a área lateral. Vamos botar aqui assim, ó, área lateral. Tá? A área lateral será 6 vezes a área de um retângulo. A área de retângulo é base vezes altura. Então seria assim, ó, 6 vezes 20, que é a altura, vezes a base, que é 16. Tá? E aí, vamos fazer essa conta aí. Isso aqui daria 120 vezes 16. Eu vou fazer aqui, ó, 16 vezes 12. Tá? Conta de multiplicar por 12, estudante. Vou passar-lhe o macetão. Conta de multiplicar por 12, você faz assim. Ó, coloca um zero do lado do 16. Vai virar 160. E agora faz 16 vezes 2, que é 32. Aí é só somar. Vai dar 192. 192. Aí você coloca esse zero aqui, ó. Pronto. 1920 centímetros quadrados. Essa foi a área lateral. Agora vamos fazer a área da base. Lembrando que a base, ela é formada por esse hexágono. Então eu coloquei aqui, estudante, o seguinte, olha, o hexágono, vou colocar aqui, ó, aqui é 16, 16, 16, 16, tudo aqui é 16. O hexágono, ele é formado por 6 triângulos, tá vendo? Mas que triângulos são esses? Esses triângulos, eles são triângulos equiláteros, porque aqui também vai dar 16, ó, aqui também vai dar 16, aqui também vai dar 16, 16. Então são 6 triângulos equiláteros. A área, vou botar assim, a área de um triângulo equilátero, ele é calculado pela fórmula lado ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3 dividido por 4. Professor, por que o senhor representa a área por S e não por A de área? Porque área tem a ver com superfície. Então, como área é superfície, eu represento pela letra S. Então, a área da base vai ficar assim, ó, 6 vezes a área de um triângulo equilátero, cujo lado vale 16. Então, seria 6 vezes lado ao quadrado. Então, seria 16 ao quadrado vezes a raiz de 3, tudo isso dividido por 4. Olha, 16 ao quadrado, a gente pode colocar até assim, estudante, ó, 6 vezes 16 vezes 16,
vezes a raiz quadrada de 3 dividido por 4. 16 dividido por 4 dá 4. Então a gente cancela aqui, ó. Vai dar 4. Então ficou 6 vezes 4, que é 24, vezes 16. Vamos fazer essa conta aqui no canto também. Então vamos fazer aqui, ó. 4 vezes 6, 24 vão 2. 4 vezes 1, 4, com 2 que está lá em cima vai dar 6. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 1, 2, com 1 deu 3. Aí somou aqui, vai dar 384. Então a área da base vai dar 384 raiz de 3 centímetros quadrados. Tá? Bom, estudante, ele pede para usarmos raiz quadrada de 3 como 1,73. Então eu vou pegar 384 e vou multiplicar por 1,73. Então eu vou colocar aqui, ó, 1,73 e vou multiplicar por esse 384. 3 vezes 4, 12, vai 1. 24 mais 1, 25, vão 2. 3 vezes 3, 9, com 2 dá 11. 4 vezes 7, 28, vão 2. 56 com 2, 58, sobe 5. 7 vezes 3, 21, com 5 que está lá em cima vai dar 26. Aí agora é só repetir aqui o 384 e vamos fazer a nossa continha aqui. Então vai dar 2 mais 0, que vai dar 2. 5 mais 8, 13, vai 1. 1 mais 1, 2 mais 8, 10 mais 4, 14, vai 1. 1 mais 1, 2 mais 6, 8 mais 8, 16, vai 1. 5 mais 1, 6. Então vai dar 664,32, que tem que contar as duas casas decimais aqui do 1,73. Então a área da base, estudantes, ficou valendo de 664,32 centímetros quadrados. Agora vamos fazer a área total. Lembrando que a área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Então seria o seguinte, a área total vai valer a área lateral, que deu 1920, mais 2 vezes a área da base, que é 664,32. Então nós vamos ter aqui na área total 1920 mais isso daqui vezes 2 vai dar, aqui é 64, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 6, 12, vai 1, 2 vezes 6, 12, com 1, 13. Agora é só a gente somar isso aqui. Então nós vamos ter 0 mais 8 dá 8. 2 mais 2, 4. 9 mais 3, 12, sobe 1. 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Então deu isso aqui, ó, área total, 3.248,64 centímetros quadrados. O problema podia parar por aqui, estudantes, só que ele fala que foi usado ainda mais 25% do total para que pudesse ter espaço para fazer dobras e colagens. Então temos que fazer 25% desse valor aqui, ó. Então vamos fazer aqui, ó, 25%, que é 25 sobre 100, vezes 3.248,64. Bom, primeiro eu vou fazer essa multiplicação aqui desse número por 25. Vou fazer aqui no canto. Então vai ter 3.248,64 vezes 25. 5 vezes 4 dá 20, sobe 2. 5 vezes 6, 30, com 2, 32, sobe 3. 5 vezes 8, 40, com 3, 43, vão 4. 5 vezes 4, 20, com 4, 24, vão 2. 5 vezes 2, 10, com 2 dá 12, vai 1. 5 vezes 3, 15, com 1, 16. Agora vamos lá, 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 8, 16, com 1, 17, vai 1.
2 vezes 4, 8, mais 1 dá 9. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. E aí vamos somar tudo isso daqui agora. Aqui vai dar 0. 2 mais 8, 10, vai 1. 1 mais 3, 4 mais 2 dá 6. 4 mais 7 dá 11, vai 1. 11 mais 1, 12, vai 1. 10 mais 1, 11, vai 1. 1 mais 1, 2, mais 6 deu 8. Aí conta duas casas decimais por causa disso aqui, ó. Então vai zerar aqui. Ficou 81.216. Então isso daqui vai dar 81.216. Porém, tem que dividir por 100. E aí dividir por 100, que tem 100 aqui embaixo, é colocar duas casas decimais. Então daria 812,16. Isso daqui corresponde aos 25%. Então agora eu preciso pegar esse valor aqui e somar com o total, porque esses 25% eles seriam acrescentados ao total. Então devemos pegar esse aqui agora e somar com o total. Então agora vamos fazer a soma final, que é somar esses 25% aqui com o total. Então seria 3.000, vamos botar aqui, 3.248,64, somado com os 812,16. Então isso daqui vai dar 4 mais 6, 10, vai 1. 1 mais 6, 7, mais 1 dá 8. 8 mais 2, 10, vai 1. 5 mais 1, 6. 10, vai 1, 4. Então deu 4.060,80. Logo, o resultado final vai ser 4.060,80 centímetros quadrados. Tá? Esse é o valor de papelão que se deve comprar, no caso, para confeccionar essa caixa aqui. Próxima questão vem falando assim, ó, calcule o volume, área lateral e área da base de um prisma triangular regular, no qual a base é um triângulo retângulo e a altura mede 4 raiz de 3 centímetros. Bom, vamos começar aqui fazendo o cálculo da área da base. Tranquilo, estudante? Vamos começar fazendo aqui, ó, área da base. A área da base é a área desse triângulo retângulo que está aqui. Para eu encontrar essa área, eu preciso achar esse lado aqui, ó, que eu vou chamá-lo de X. Como isso daqui é um triângulo retângulo, eu preciso fazer o teorema de Pitágoras. Vamos botar aqui, Pitágoras, tá? Teorema de Pitágoras, ele diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado entre os catetos. Os catetos aqui é x e 8. Então, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado. Olha, isso daqui, 64, que é 8 ao quadrado, eu vou jogar para lá. Vai ficar assim, ó, 10 ao quadrado é 100. 64 vem para cá negativo. E aí deu x ao quadrado igual a 36. Vamos tirar a raiz quadrada agora de 36. Logo, x vale 6 centímetros. Então, esse daqui é 6 centímetros. A área da base é a área do triângulo retângulo, ou seja, a área da base é o semiproduto entre os catetos. Então, ficaria 6 vezes 8 dividido por 2. Bom, isso daqui vai dar 48 dividido por 2. A metade do 48 é 24 centímetros quadrados. Achei a área da base. Vamos fazer agora o volume. O volume é a área da base vezes a altura. Então, o volume aqui seria a área da base, que é 24, vezes a altura, que é 4 raiz de 3.
Então, isso daqui vai dar 4 vezes 4, 16 vai 1, 4 vezes 2, 8, mais 1, 9, 96, raiz de 3 centímetros cúbicos. Esse daqui é o valor da unidade de volume. Área lateral, vamos fazer aqui, área lateral. Veja que a lateral ela é formada por esses retângulos aqui, ó. Então eu teria o seguinte, ó, aqui é 6, aqui é 8, aqui é 8, 10 e aqui é 4 raiz de 3. Então a área lateral seria o seguinte, vamos fazer aqui a área do primeiro retângulo. Seria base vezes altura. 4 raiz de 3 vezes 6. Isso vai dar 24 raiz de 3. Área do segundo retângulo, esse aqui do lado, seria o seguinte, ó, aqui é 8, aqui é 8, aqui é 4 raiz de 3 e aqui também é 4 raiz de 3, tá? Então seria o seguinte, 4 raiz de 3 vezes 8, 32 raiz de 3. Área do terceiro retângulo. Olha, o terceiro retângulo é esse aqui da frente, então seria 4 raiz de 3 vezes 10, daria 40 raiz de 3. A área lateral é eu somar tudo isso daqui, ó. Então seria 4 mais 2, 6, mais 0 vai dar 6, 2 mais 3, 5, mais 4, 9, então daria 96 raiz de 3 centímetros quadrados. Esse é o valor da área lateral. E se eu quisesse fazer também a área total, não foi pedido no problema, mas eu quero calcular a área total, que seria área lateral mais 2 vezes a área da base. Lembrando que é 2 vezes a área da base, porque você tem base superior e base inferior. Então a área total seria 96 raiz de 3 somado com 2 vezes a área da base, que é 24. Bom, então, isso daqui ia dar 96 raiz de 3 mais 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4. Aí você pode até, estudante, colocar esse 48 em evidência. Ficaria assim, ó, 48 que multiplica 2 raiz de 3 mais 1 centímetros quadrados. Por que é 48 vezes 2 raiz de 3 mais 1, professor? Porque quando eu coloco o 48 em evidência, aqui vai ficar o número que multiplicado por 48 vai dar 96, que no caso é 2. 2 raiz de 3 para dar 96 raiz de 3. E aqui é o número que multiplicado por 48 dá 48, então é 1. Então deu 48, que multiplica 2 raiz de 3 mais 1 centímetros quadrados. Essa daqui seria a área total, caso o problema viesse pedindo. Beleza aí, estudante? Ficou tranquilaça essa questão para você? Estudante, olha só, eu sei que ficou porque aqui no canal você encontra a melhor didática que existe no YouTube e onde o teu sucesso no vestibular, na prova da ESA, com certeza, ele é garantido. E aí, estudante? Gostou aí da nossa aula? Curtiu aí o conteúdo? Então, mais uma vez eu te peço, estudante, ó, amassa o joinha desse vídeo, compartilha esse vídeo. Se você é novo no canal, clica aqui, ó, nesse quadradinho vermelhinho para você tornar-se assinante do canal. Ou assim que aparecer a minha foto, dá um clique aí na minha cara aí para você tornar-se assinante do nosso canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades. Estudante, deixa aquele comentário aí, estudante, maneiro no nosso vídeo, porque o teu comentário, estudante, ele faz com que o nosso canal continue produzindo conteúdo de qualidade para você
que está aí se preparando para os vestibulares do Brasil se preparar melhor. O teu comentário é importantíssimo para o nosso canal, beleza? Olha, fica com Deus, um grande abraço aqui desse teu amigo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Fui!